Olha, o mercado de fundos imobiliários ele está num ponto de virada bem importante. E uma decisão estratégica errada agora, pensando em 2026, pode custar bem caro, viu? Vamos entender direitinho o porquê disso. A grande questão que todo mundo que investe em FI está se fazendo é exatamente essa. Com o cenário mudando para onde vai o dinheiro em 2026, a gente foca na renda mais alta e imediata dos fundos de papel ou a gente aposta no potencial de valorização dos fundos de tijolo no longo prazo? Para ajudar a responder isso, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o dilema atual. Depois, a tese do tijolo. Aí a gente olha para a realidade do papel, entende o fator estrangeiro e, no final, traça um plano de ação para o futuro. Ok, vamos mergulhar nisso. O mercado de FIIs hoje está sendo puxado para duas direções, quase que opostas, sabe? De um lado, a performance recente foi ótima, e do outro, uma expectativa enorme sobre o futuro dos juros no Brasil. Então, o que a gente tem? De um lado, um mercado superaquecido. O IFIX, que é o nosso termômetro dos fundos imobiliários, subiu mais de 20%, uma recuperação e tanto. E do outro lado, todo mundo de olho na Selic, esperando que ela caia. Juntar essas duas coisas? Bom, é o cenário perfeito para parar e repensar a estratégia, não é mesmo? E é justamente essa expectativa de juros mais baixos que está alimentando uma narrativa muito forte, a de que os ativos reais, o famoso tijolo, estão prestes a decolar. A lógica por trás disso é bem clara. Juros caindo, a renda fixa perde um pouco daquela atratividade toda. E o que acontece? O capital começa a procurar outros lugares. E ele vai para os ativos reais, shoppings, galpões logísticos, escritórios, que oferecem não só o aluguel mensal, mas um potencial real de valorização do patrimônio. E aqui a gente vê a diferença fundamental entre os dois. Fundos de tijolo, eles são donos dos imóveis, sabe? Do ativo físico, que tende a valer mais com o tempo. Já os fundos de papel, eles investem em dívidas do setor imobiliário. O foco deles é gerar um fluxo de caixa com base nos juros dessa dívida. Mas calma lá. Sair correndo dos fundos de papel só por causa dessa narrativa pode ser um erro grande. Tem uma força silenciosa que corrói o patrimônio e que muita gente acaba ignorando. E o ponto crucial é este. Um dividendo gordo hoje não quer dizer nada se, amanhã, a inflação comer todo esse ganho. Essa é a grande armadilha de uma carteira que aposta todas as fichas só em papel. Vamos deixar isso mais palpável. Imagina só, uma meta de viver com R$ 5.000 por mês, um dinheiro que vem todinho de uma carteira de FIIs de papel. Agora, olha só o que acontece. Mesmo com uma inflação controlada, digamos, de 4% ao ano, o poder de compra dessa renda mensal vai derretendo. Em 5 anos, aqueles R$ 5.000 já não compram a mesma coisa. E em 10 anos? A queda é ainda mais brutal. E aqui que mora o perigo, sabe? 10 anos depois, aqueles R$ 5.000 por mês, na prática, eles só compram o que R$ 3.375 compravam lá no começo. A pergunta é, por quê? Simples, porque o valor principal, aquele montante investido, não acompanhou a inflação. Ele ficou para trás. Mas não é só a inflação que está em jogo aqui. Tem uma força nova e muito poderosa entrando no mercado e ela está mudando as regras para todo mundo. Se a gente bate o olho rápido, parece que o mercado é dominado por pessoas físicas, né? 73% dos investidores. E os estrangeiros? Parecem quase nada, só 4,5%. Mas essa é só uma parte da história. Quando a gente olha para o volume de dinheiro que realmente circula, a coisa muda de figura. O capital estrangeiro, mesmo vindo de um número pequeno de investidores, movimenta quase 20% do volume total. O impacto deles é gigante, desproporcional. Essa chegada do capital gringo traz mais liquidez, claro, e força o mercado a ficar mais profissional, exigindo mais transparência, melhor governança, mas tem o outro lado da moeda, mais volatilidade. As decisões de um grande fundo lá de fora, baseadas no que está acontecendo no mundo, podem causar umas chacoalhadas bem fortes nos preços por aqui. Certo. Então, como é que se navega nesse mercado que está mais complexo, mais profissional? A resposta não é escolher um lado, é fazer uma síntese. A estratégia ideal vai além desse pensamento de ou um ou outro. O verdadeiro foco tem que ser em construir uma carteira que faça as duas coisas, que entregue um bom fluxo de caixa e que também promova um crescimento real do capital, aquele que vence a inflação no longo prazo.
Os percentuais exatos, claro, podem variar de um especialista para outro, como a gente vê nessas duas recomendações diferentes, mas o princípio por trás é exatamente o mesmo. O equilíbrio estratégico entre tijolo e papel é o que cria uma carteira forte preparada para o que der e vier. Essa análise resume perfeitamente a abordagem mais sofisticada. Usar os fundos de papel para gerar a renda do dia a dia, no curto prazo, enquanto os fundos de tijolo ficam lá, posicionados para o crescimento a longo prazo, protegendo o patrimônio contra a inflação. Pois é, isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? O mercado de FIIs está ficando mais adulto, mais profissional, com muito dinheiro pesado entrando. Aquela ideia de seguir uma regrinha simples ou uma única história, isso não funciona mais. A grande pergunta que fica no ar é, nesse cenário novo, mais competitivo, qual vai ser o diferencial do investidor para conseguir prosperar?